maio de 1962, talvez um dos momentos mais icónicos da história do Benfica. Os encarnados sagravam-se bicampeões europeus. Mas vocês por acaso sabem qual é que foi o 11 que disputou esta final? Vamos descobrir isto neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Nesta semana o Benfica vai regressar às competições europeias, onde vai enfrentar os russos do Zenit, naquela que vai ser a segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. A partida vai realizar-se na Rússia e começa às 20 horas com transmissão televisiva na TVI. Uma partida muito importante em que os encarnados precisam ter um bom resultado. Não só isso, mas o coeficiente europeu vai estar em jogo com um importante confronto entre portugueses e russos, que vai ser muito importante para o futuro do futebol nacional. Assim sendo, como uma forma de inspiração, decidi falar de um dos momentos mais icónicos do Benfica nas competições europeias, o momento em que os encarnados foram bicampeões europeus. Para chegar a esta final, a equipa orientada pelo mítico Bela Gutmann teve que ultrapassar os austríacos do Áustria de Viena, os alemães do Nuremberg e os ingleses do Tottenham. A Taça dos Campeões Europeus de 1961-62 foi a 7ª edição do principal torneio de clubes europeus, e esta competição foi ganha pela segunda vez consecutiva pelo Benfica, que venceu o pentacampeão Real Madrid com um resultado final de 5-3 no Estádio Olímpico de Amsterdão. Talvez este tenha sido um dos melhores momentos da história do Benfica. Os espanhóis até começaram melhor nesta partida, com o icónico Puskás a marcar aos 17 e 23 minutos. Mas o Benfica reagiu com golos de Águas aos 25 e Cavém aos 34. No entanto, Puskás voltou a aparecer aos 38, colocando o Real Madrid em vantagem. O resultado não mexeu mais até ao intervalo, mas o Benfica apareceu no segundo tempo com uma força tremenda. Coluna aos 51 voltou a empatar a partida. Depois apareceu Eusébio para resolver com golos aos 65 de grande penalidade e aos 68 para se dar a vitória dos encarnados. Mas afinal, quem é que foram os jogadores que subiram ao Estádio Olímpico de Amsterdão? É isso que vamos descobrir. Começamos pela baliza. Tal como em Berna, o guarda-redes titular foi Costa Pereira. Com 32 anos nesta altura, o guardião luso foi um dos elementos fundamentais na época dourada dos encarnados. Formado no Ferroviário de Maputo, o guarda-redes esteve no clube entre 1954 e 1967, representando os encarnados em mais de 300 partidas, onde venceu 2 Taças dos Campeões Europeus, 8 Ligas Portuguesas e 5 Taças de Portugal. Nesta edição da prova europeia, Costa Pereira foi totalista, realizando as 7 partidas. Mário João repetiu a titularidade pela segunda final europeia consecutiva, naquele que até foi a última temporada pelo Benfica, e que bela forma de terminar o seu percurso de águia ao peito. Nesta campanha europeia, o defesa ainda fez 5 encontros. O jogador esteve nos encarnados entre 1955 e 1962, regressando ao clube da sua formação, a CUF. Pelas águias venceu 6 troféus, 2 Taças dos Campeões Europeus, 2 Ligas Portuguesas e 2 Taças de Portugal. Germano, um dos melhores defesas da história encarnada, foi novamente titular numa final europeia. Um verdadeiro muro defensivo que começou no Atlético até chegar ao Benfica em 1960 e por lá ficou até 1966, a altura em que ingressou nos Salgueiros. Enquanto esteve nas águias, foi fundamental no setor defensivo do Benfica, que ajudou as águias a vencer 2 Taças dos Campeões Europeus, 4 Ligas Portuguesas e 2 Taças de Portugal. O central foi fundamental na campanha europeia de 1961-62, esteve em 5 jogos, não participando na primeira eliminatória. O último defesa deste 11 histórico foi Ângelo Martins. Este defesa que passou todo o percurso profissional no Benfica entre 1952 e 1964, com quase 300 encontros oficiais pelas águias, uma carreira de sucesso nos encarnados com muitos títulos conquistados. 2 Taças dos Campeões Europeus, 7 Ligas Portuguesas e 5 Taças de Portugal. Ângelo Martins apenas falhou uma partida neste percurso europeu, realizando assim 6 encontros. Passamos agora para o meio-campo. Um dos nomes icónicos da história encarnada, Cavém, formado no Lusitano, passou pelo Sporting da Covilhã antes de chegar ao Benfica em 1955, clube onde permaneceu até 1969. Numa campanha de sucesso pelas águias, arrecadou uns impressionantes 16 títulos, 2 Taças dos Campeões Europeus, 9 Ligas Portuguesas e 5 Taças de Portugal. O jogador foi um dos totalistas no percurso europeu, fazendo os 7 jogos e marcou 2 golos, um deles na final. O jogador foi um dos totalistas neste percurso europeu, fazendo 7 jogos e marcando 2 golos, um deles na final. Após uma longa passagem no Benfica, o jogador ainda passou pelo Nazarenos e o Académico de Viseu. O parceiro no meio do terreno na final foi Fernando Cruz, outro dos totalistas nesta campanha europeia, com 7 jogos disputados. O jogador também esteve nas 2 finais europeias, formado no Benfica, chegou à equipa principal em 1959, tendo ficado até 1970. Foram 14 anos de manto sagrado, tendo terminado a carreira na temporada seguinte. O Mério teve ainda uma experiência nos franceses do Paris Saint-Germain. Enquanto esteve no Benfica, arrecadou 13
títulos, 2 taças dos campeões europeus, 8 ligas portuguesas e 3 taças de Portugal. Um dos nomes mais marcantes na história do clube foi Mário Coluna. O monstro sagrado foi um dos pilares dos anos dourados do Benfica. Pelas águias conquistou uns impressionantes 18 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 10 ligas portuguesas e 6 taças de Portugal. O médio formado no Desportivo de Maputo chegou aos encarnados em 1954 e ficou no Benfica até 1970. Sem discussão, tornou-se um dos elementos-chave para as conquistas europeias. Nesta prova marcou 2 golos nos 7 jogos que disputou. Em 1971 foi para os franceses do Lyon e terminou a sua carreira no Estrela de Porto Alegre. Passando agora para um dos maiores talentos encarnados, José Augusto. O virtuoso extremo foi um dos destaques desta campanha europeia, realizando todas as partidas, os 7 jogos e marcando 4 golos. Formado no Barreirense, o extremo direito chegou ao Benfica em 1959 e terminou a sua carreira nas Águias em 1970. Durante 11 anos a representar os encarnados, conquistou 13 troféus, 2 taças dos campeões europeus, 8 ligas portuguesas e 3 taças de Portugal. Considerado o melhor extremo da Europa, espalhou classe nos relevados nacionais e internacionais. Um verdadeiro craque. Nesta equipa despontavam ainda 2 jovens jogadores. Um deles era António Simões. O extremo esquerdo chegou à equipa principal dos encarnados nesta temporada e agarrou desde logo a titularidade. Ficou no Benfica até 1974, onde acabou por ter uma experiência no futebol dos Estados Unidos durante vários anos, terminando a sua carreira de desportista como jogador de futsal no Kansas City. Pelos encarnados arrecadou 16 títulos, uma taça dos campeões europeus, 10 ligas portuguesas e 5 taças de Portugal. Na primeira época de séniores teve um importante desempenho nas competições europeias, com 5 partidas e 1 gol marcado. Passamos para o outro jovem jogador que se estava a destacar, aquele que viria a tornar-se o melhor jogador de sempre do Benfica, Eusébio. O Pantera Negra chegou na temporada anterior aos encarnados, mas depois da sua polémica transferência não conseguiu dar o seu contributo no primeiro título europeu. Mas neste foi uma das principais armas, 6 jogos disputados e 5 gols marcados. Estava a dar os primeiros passos para se tornar uma lenda do clube, mas também a nível mundial. Eusébio ficou no Benfica entre 1960 até 1975 e nestes 15 anos arrecadou uns impressionantes 17 títulos, uma taça dos campeões europeus, 11 ligas portuguesas e 5 taças de Portugal. Teve ainda passagens pelos Estados Unidos, México e Canadá até fechar uma carreira recheada de sucesso e muitos golos. Finalizamos este 11 de heróis com o goleador da altura, José Águas. Nesta prova foi mais uma vez determinante, foi totalista na competição, participando em 7 jogos e marcando 6 golos. O icónico capitão iniciou a sua carreira no Benfica em 1950 e por lá ficou até 1963, conseguindo sempre registros impressionantes. Marcou mais de 300 golos pelo manto sagrado. A sua liderança e importância em campo foi vital para o sucesso encarnado, alcançando muitos títulos no processo. 2 taças dos campeões europeus, 6 ligas portuguesas e 7 taças de Portugal. Depois desta passagem fantástica pelos encarnados, fez ainda mais uma época nos austríacos do Aster de Viena. Comandados pelo icónico Bela Gutmann, este foi o 11 que levou o nome do Benfica por toda a Europa. Os encarnados conquistavam o bicampeonato europeu e cimentavam-se como uma das melhores equipas do mundo. E malta, está mais do que na hora de começar a voltar a mostrar o nosso valor na Liga dos Campeões. É hora do gigante acordar de uma vez por todas. Amigo, não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários. Gostas deste tipo de vídeos e conhecias todos estes jogadores? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Entretanto, já há convocados para o jogo entre o Benfica e o Zenit. Bruno Lage chamou 21 jogadores para a viagem até à Rússia. O guarda-redes Mils Vilar, Odisseias e Ivan Zlobin, os defesas Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldi e Jardel, os médios Adel Tarabt, Gabriel, Servi, Caio Lucas, Rafa Silva, Pizzi, Feija e Jetson, e os avançados Seferovic, Raul de Tomás, Carlos Vinícius e Jota. E há uma baixa de última hora. A ausência confirmada em André Almeida. O defesa português sofreu uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda. Há ainda mais 3 jogadores lesionados neste momento. O argentino Conti, com uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, o médio Florentino Luís, com uma lesão no menisco interno do joelho direito, e o criativo Chiquinho, com uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda. A equipa feminina de futebol do Benfica venceu por 4-0 com Condeixa em jogo de apresentação da formação de Coimbra. O primeiro tempo registrou um nulo no estádio municipal de Condeixa. Os gols ficaram guardados para o segundo tempo. Pauleta, aos 75 minutos, com um remate fora da área, inaugurou o marcador. 2 minutos depois, aos 77, Daiane marcou o segundo através de uma conversão de uma grande qualidade.
O 3-0 chegou aos 81, com Ana Vitória a marcar um golo. 6 minutos depois, chegou o último tento do dia, com Tayala a encostar para o fundo das redes da baliza do Condeixa. O Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões de Basquetebol, caindo na segunda pré-eliminatória da competição aos pés dos montenegrinos do Monarbar. Após a derrota na Luz, na primeira mão, por expressivos 68-96, a equipa orientada por Carlos Lisboa venceu o segundo encontro por 82-71, resultado insuficiente para seguir para a próxima ronda. Com 24 pontos, Mike Antunes foi o melhor marcador da partida. Assim, os encarnados caíram para a FIBA Europe Cup, onde vão ficar inseridos no Grupo A, juntamente com o Inter Bratislava da Eslováquia, o PVSK Violia da Hungria e o vencedor da eliminatória entre o Beroe da Hungria e o Leiden da Holanda. A equipa de hóquei patins feminino do Benfica ganhou o torneio de abertura da Associação de Patinagem de Lisboa. Na final, as Águias bateram o Sporting por 6-0. As encarnadas entraram mais forte na partida e ao intervalo já levavam uma vantagem confortável para o balneário. 3-0 com 2 golos de Marlene Sousa e 1 de Maria Sofia Silva. Na segunda parte, os jogadores do Benfica aumentaram a vantagem para 6-0. 2 golos de Marta Piquero e 1 de Maria Sofia Silva, resultado que se manteve até ao final. Pessoal, foi por meros centímetros. O português Pedro Pichard esteve muito perto de conquistar a medalha de bronze na final do triplo salto nos Mundiais de Atletismo em Doha, no Qatar. O atleta do Benfica saltou 17,62 metros numa final com um nível altíssimo e ficou a apenas 4 centímetros do terceiro lugar. Foi o melhor quarto classificado de sempre e que pela primeira vez na história um salto superior a 17,60 metros não deu uma medalha. O norte-americano Christian Taylor alcançou o primeiro lugar, 17,92 metros. O também norte-americano Will Clay ficou em segundo, 17,74 metros. E Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, fechou o pódio, tendo saltado 17,66 metros. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #um histórico. Eu sou Miguel Santo Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!